apagar a luz aí, tá bom assim? Tá bom assim, galera? Não precisa apagar a luz. Tá bom? Tá bom. Só um pouquinho. Boa noite, galera. Eu sou o Marcelo Pereira, sou back-end developer lá na Pismo. E vou mostrar um pouco aqui para vocês da stack que a gente usa para desenvolver nossas APIs lá dentro da Pismo, certo? Tá, aqui uma agenda, né? Eu vou mostrar um pouco, eu vou tentar mostrar um pouco da motivação de usar Vertex. Então, para isso, eu vou falar um pouco da natureza das aplicações web, falar um pouco sobre características de processamento I/O, falar um pouco sobre programação blocante, não blocante. Isso está muito relacionado com programação reativa. E, por fim, eu vou falar um pouco brevemente de Vertex, os conceitos mais básicos, não tem muita complicação. E aí a gente entra para um exemplo de código, assim, eu vou tentar tentar mostrar o máximo que der no tempo aí, de como que a gente integra o Vertex com o Spring Boot lá nas nossas APIs. Tá, então se a gente fosse montar, esse desenho ele é meio famoso, assim, eu vi a primeira vez num livro de Node.js, que foi a primeira tecnologia que eu tive contato que abordava esse modelo de programação, que é single thread, que usa I/O não blocante. Então, esse desenho tenta mostrar, representar todas as aplicações que fazem parte ali do arcabouço, né, de aplicações web. Ele coloca ali como se fosse uma ilha, certo? E ali tem... Deixa eu apontar aqui. E aqui é como se a gente tivesse o lado client e o lado server dividido por essas montanhas aqui, certo? Do lado do server aqui, ele tenta agrupar aplicações que têm features semelhantes, pertinho uma das outras aqui, e aqui a gente tem a camada da web, certo? E aí aqui a gente tem as aplicações REST, a gente tem aqui Ajax, HTTP, e aqui ele desenha em volta como se essas aplicações elas estivessem ilhadas do resto das outras por uma barreira de I/O. Então isso aqui representa a latência do acesso a dados que essas aplicações precisam fazer. Elas são extremamente dependentes desse acesso a dados. Então uma API ela recebe todas as requisições via HTTP, ela precisa fazer consulta em banco de dados, postar mensagem numa fila. Então, a maior parte do tempo, essas aplicações estão fazendo I/O e não processamento na CPU. Então, vamos lá. Esses programas que são I/O bound, que é o nome que ele dá, né, para aquelas aplicações que estão do ciclo, elas são restringidas pelo acesso a dados e é inútil a gente adicionar mais poder ou memória RAM para essas aplicações, porque não é aí que mora o gargalo delas, é I/O, basicamente. Passando. Pode passar. Então, qual é a característica do I/O? O I/O ele é extremamente lento comparado ao processamento de CPU. Dependendo do dispositivo que a gente está falando, alguns até incorporam peças que são mecânicas, como os hard drives, e mesmo o SSD, a gente pode falar, mas o SSD é muito mais rápido que o HDD, mas ele ainda faz uso de cabo, SATA, ou barramentos. Não é a mesma coisa de você ter ali um cache L3 de CPU que está ali impresso na placa do processador, então a latência é muito maior. Então, pode passar. Para exemplificar aqui as velocidades, um SATA 6.0 gigabit por segundo ali, que é o barramento mais rápido que a gente tem hoje para SSD, ele tem uma taxa de transferência de 600 megabytes por segundo, enquanto uma memória RAM DDR4 já vai para 25.600. Então, a gente vê porque banco e memória performa muito mais rápido do que banco que está em disco. E aqui, um cache L3 de processador, uma taxa de transferência de 175 gigas, né, por segundo. Então, é muito mais absurda a diferença.
Tá, então, eu vou falar um pouco sobre blocking versus non-blocking. A gente tem duas abordagens para alcançar um alto paralelismo quando a gente fala de escalabilidade. A gente quer paralelizar o número de requisições que uma API consegue processar. Então, a gente pode buscar a abordagem multithread e a abordagem single thread. A multithread é uma thread por requisição, e aí a gente sabe que tem todo um custo para o processador administrar essas threads. O código que roda em cada thread ele precisa de memória para o stack, tem toda a coordenação que precisa acontecer, o tempo de preempção entre as threads e tudo mais. Então, conforme você vai aumentando o número de threads, você começa a degradar o seu sistema, porque existe um limite que o seu CPU consegue administrar. E o single thread a gente está relacionado com non-blocking I/O, porque aí a gente parte para uma abordagem onde o nosso código deixa de rodar em paralelo. Nosso código não roda em paralelo, mas se o nosso I/O roda em paralelo. E falando de aplicações web, que elas são I/O intensive, é mais interessante a gente ir para essa abordagem. Se a gente quer eficiência, a gente quer muito conseguir processar muitas requisições usando o mínimo de recursos. Tá, então, peraí que agora eu preciso controlar aqui, que tem uma animaçãozinha. Então, antes de entrar nessa questão de thread e tudo mais, eu fiz uma analogia aqui como um bar, né? Então, nesse exemplo aqui, esse é o nosso bar, é o Blocked Taps Gastropub. Então, a gente tem ali 3 taps. Para o cara servir um chopp num tap desse, demora 1 minuto para encher. Eu estou exagerando aqui o exemplo, mas é para exemplificar. Tem lugares que até demora mesmo. 1 minuto por chopp ali, por tap. E aí tem aqueles 3 funcionários. Aí chega ali o primeiro cliente. Então, como é que eu processo que esse bar adota aqui? O carinha vem aqui, pega o pedido do cara, aí vê qual é o chopp que ele quer, beleza, vai lá e vai servir o chopp. Ele vai ficar ali, esperando encher o chopp, para então levar para o cara. Aí chega o segundo cliente. Aí vai um outro funcionário aqui, para dar vazão, né? A gente botou 3 funcionários, um para cada bico. E aí ele vai lá e pega o chopp. E aí chega aqui o terceiro cliente, vai lá o terceiro funcionário e pega o chopp. Beleza. E aí chega um quarto, ele vai ter que esperar, tá todo mundo travado ali, tirando o chopp. Então qual é a relação disso com a API? Então cada funcionário desse aí é o nosso código, fonte, rodando. Ele está executando ações. Então ele pegar o pedido do cara, ir lá, operar, são instruções de código. O chopp saindo ali é I/O, o cara está preso ali. E aí, qual é a desvantagem desse modelo aqui? Cada carinha desse é como se fosse uma thread. E aí é um funcionário, é um recurso do meu bar que ele fica parado 1 minuto, cada vez que alguém pede um chopp, sem fazer nada, o cara fica ocioso ali. E dá para ver que existe uma dificuldade de coordenação aqui. Deixa eu voltar um pouco. Que o cara precisa, olha, ele já não percorre mais uma linha reta para chegar no balcão. Já começa a ficar ali tumultuado o negócio. E é exatamente o que acontece com as threads do processador. Elas começam a ficar pedindo tempo de execução para o processador, e o processador tem que ficar fazendo ali o sapateado de catita ali, né, para administrar. E aqui é o que acontece quando a gente tem um pico, certo? Black Friday ali tem um pico, pô. O que a gente provisionou foi aquilo ali, aquilo que a API aguenta. O que a gente pode fazer para escalar essa aplicação? Vai botar mais um bico de chopp? Não dá, não é rápido. Botar mais um funcionário? Não tem como. Então, a gente não consegue escalar rápido, certo? Agora, mostrando aqui o Async Beer Lounge, tá? Como é que ele funciona? Aqui eu tenho os 3 bicos de chopp, eu tenho só um funcionário. Então esse bico de chopp ele funciona assim. É automático, o cara bota para encher o chopp, aperta lá e ele desliga sozinho. E dá um apito para o cara saber que ele tem que ir lá e que o chopp já foi servido. Então isso aqui, esse modelo, vamos lá, como que acontece? Chega o primeiro carinha ali, ele vai, pega o pedido do cara,
bota para encher o chope do cara. Pronto, vai esperar 1 minuto aqui, vai avisar para ele, é automático. Chega o segundo, ele já vai lá e já pega o chope. Então, ninguém fica esperando. Não tem cliente, a responsividade é alta. Ninguém fica esperando ali. Não tem uma queda ali na quantidade de requisições por segundo que uma API consegue processar. Então, ele vai lá, pega, pronto, automático. Chega o terceiro carinha aqui, opa, terminou o primeiro chope ali. Ele passa lá, já leva o chope do carinha, pô, esse aqui já foi embora. Ele vem, pega o pedido desse cara, vai lá, botou com automático, opa, acabou esse aqui. Então é mais ou menos assim que funciona o Vertex e qualquer outro framework que usa programação assíncrona, esse tipo de tecnologia com I/O não blocante. O Node.js funciona da mesma forma. Então, aqui falando em threads mesmo, se a gente vê como é uma requisição acontecendo, a requisição chega, ela vai fazer geralmente alguma consulta em banco de dados. Aqui eu coloquei, são requisições iguais, sei lá, é um find user lá no banco de dados. E aí eu coloquei aqui tamanhos diferentes para exemplificar que o banco pode ter tempos de respostas diferentes, né? Então, cada thread aqui está cuidando de uma requisição, elas chegaram simultâneas, 4. Então, aqui, olha, tempo de CPU, aqui no nosso timeline, é isso aqui. A gente tem um CPU 127 GB por segundo, um cara desse consegue processar, dependendo de um dispositivo que processa 600 megabytes por segundo. Então, a gente tem um recurso valiosíssimo aqui travado, ele está idle, certo? E aí, aqui esse HTTP depois, esse aqui está até um pouco errado, ele escrevendo no canal de resposta para dar a resposta para o cliente que chamou. No modelo assíncrono, a gente tem aqui single thread, a gente até pode botar mais uma, mas a ideia aqui eu mostrei só com uma única thread ela consegue processar as quatro requisições simultaneamente. O que eu chamo a atenção aqui? Ela não espera a resposta de nenhum I/O, tudo é callback. Então aqui ele começou esse processamento de CPU porque esse callback aqui retornou, certo? E aí ele escreve, aqui olha, ele escreveu no HTTP, mas ele também não espera, né? Ele já começa, já engata aqui a resposta do callback do 3 que entrou bem aqui. Então se a gente pensar que isso é assíncrono, esse 4 aqui, que é essa thread aqui, no modelo assíncrono, acabaria bem aqui de escrever essa saída. Então, começou antes aqui. Então, se a gente fizer uma projeção aqui, esse 4 provavelmente vai acabar um pouco mais distante aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Vertex, programa non-block I/O, ele não necessariamente é mais rápido do que o modelo multithread. Não é essa a questão. Mas ele lida com mais com picos, com altos picos de processamento e espremendo ao máximo o recurso que você tem. Então mais ou menos isso. Se você quer que ele entregue mais rápido, então você coloca outras threads para dividir a carga. Mas assim, o que eu quero mostrar é que uma única thread dá conta do trabalho de 4 aqui. Né? E a gente não tem ali o nosso CPU idle sem fazer nada. Tá, nesse mesmo livro de Node.js que eu mostrei aqui, Mapa da Ilha, ele mostra um benchmark interessante que é a comparação entre dois servidores de aplicação de mercado, né? O Apache e o Nginx. Então aqui azul é o Apache, vermelhinho o Nginx. E aí esse gráfico mostra o uso de memória, quanto mais se aumenta a quantidade de conexões concorrentes. Então, quanto mais conexões concorrentes, mais memória o Apache consome. O que é essa memória que ele está consumindo? É memória para stack, se é uma aplicação Java, todo o código paralelo precisa de stack, precisa de memória para administrar o tempo de execução das threads. Então isso aqui, quanto mais thread o cara aloca, mais memória ele consome, e aí chega a um pico que
ele pode começar a dropar a conexão, né? Ele vai parar de responder. Aqui o Nginx, ele fica uma retinha aqui porque ele não trabalha com essa abordagem de alocar mais threads, quanto mais recurso ele consome. Todo o recurso, a carga, o gargalo está todo em I/O lá. Se está rodando um servidor desse e o I/O não é bom, vai engargalar o I/O, é lá que vai apertar. Mas, em resumo aqui, o meu CPU está sendo usado de forma ótima, né? E aqui é um outro gráfico que mostra requisições por segundo. Então, quanto mais conexões concorrentes, você vê aqui que o Nginx, logo no começo, ele já consegue, aqui dá uns 12.500 conexões, requisições por segundo que ele está processando. O Apache está bem aqui. E mesmo quando a gente aumenta, tem um decaimento aqui, mas ainda é mais do que o Apache. Certo? Aqui, isso aqui não é um benchmark de Vertex, mostrando Vertex versus Spring MVC. Mas é só para mostrar a ideia de que I/O não blocante, usando programação assíncrona, é mais eficiente do que usar blocante. Tá? Programação reativa. Então, por que eu digo que programação reativa está relacionado com esse tipo de I/O não blocante? Porque se você está tratando com I/O que não bloca seu código, você precisa de alguma forma de receber o sinal de que aquele processamento de I/O terminou de processar. Então, vai ser um callback, algum evento que você vai receber. E é muito mais fácil você administrar essa complexidade usando arquiteturas que são orientadas a eventos. Então, o ReactiveX, que é um framework que a gente usa a implementação lá, o RX Java, né? Ele é uma biblioteca que ele pega esses eventos e ele pega toda essa questão de você ter que administrar callback, transforma todos esses callbacks em strings de evento e aí você programa utilizando essas sequências de observáveis. Então, é como se fosse mais ou menos o Java lá, usando os lambdas do Java, o conceito de string do Java, né? Então, por exemplo, ali, get data from network, aquilo é um observable, aí você consegue ir encadeando operações em cima dessas transformações nesse stream de eventos, e aí você se inscreve no final e faz o que você tem que fazer, né? Aqui é quando você faz para realizar algum efeito colateral, salvar no banco, imprimir a resposta HTTP. Então, fica mais ou menos nessa pegada aqui. Get Data from Network, você tem um observador lá que está emitindo eventos de dados chegando para você. Você quer esquipar os primeiros 10, quer pegar os 5 primeiros. Para esses 5 primeiros que você pegou, você vai aplicar uma transformação aqui. Eu vou mostrar no código como que fica mais ou menos no mundo real, né? E aí você printa cada evento desse que está passando. Vertex. Então é simples. O Vertex ele é um toolkit e ele te ajuda a... Ele tem uma série de features lá que permite você tratar I/O de forma não blocante. Um listener de HTTP, o banco de dados. Então aqui um exemplo, mas fica muito parecido com o Node.js, né? Você tem aqui um objeto que ele é global lá dentro do Vertex, quando você está programando com ele. Create HTTP Server, e aí você avisa para esse servidor HTTP que o handler de todas as requests vai ser essa função callback, isso é uma closure de Groove. E aí toda requisição que chegar, ele tem que fazer isso. Isso aqui é um callback, toda a requisição que chegar aqui, ele vai fazer isso aqui. Ouça na porta 8080. Então, Vertex é isso resume o que é Vertex. E o seu programa vai ser composições de blocos desses aqui, como eu vou mostrar lá na frente. Então, os conceitos básicos de Vertex. A gente tem ali o Event Loop, então ele funciona
com um esquema de event loop parecido como é o Node.js. Então aqui tem os eventos todos chegando aqui, um event loop que fica processando um a um numa única thread. Além do event loop, pode passar, estou. A gente tem o conceito de vertical. Então o que é o vertical? O vertical, ele é a definição, a gente tem aquele event loop, é quem está fazendo o trabalho pesado. Mas esse event loop, ele vai ter uma configuração. Então, por exemplo, se a gente está falando aqui de um servidor HTTP, ele vai ter quais são as rotas que estão configuradas para aquele servidor HTTP, a porta que ele vai ouvir e tudo mais. Então, toda essa configuração, ela é metadados, ela é geral, ela é global. E o vertical, isso aqui é o event loop, isso aqui é um vertical sendo deployado. Então, quando você faz o deploy do vertical, você realmente instancia, é mais ou menos como se fosse classe e você instancia um objeto. Então, isso é como se fosse a classe e isso aqui é como se fosse o objeto. Então, se isso é um vertical de HTTP, que vai ouvir lá na porta 80, eu posso deployar 10 desse aqui. Então, vou ter 10 event loops dedicados, ele vai fazer um round robin ali para processar as requisições. Pode passar. E aí, a gente quando escreve aplicações de vertex, a gente não soca tudo num vertical, né? Pega ali aquele event loop, ele vai processar a requisição HTTP, ele vai processar banco de dados. A gente costuma fazer um vertical para cada aspecto desse. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem um vertical de HTTP, a gente tem aqui um vertical que é um cliente de banco de dados, e eles se comunicam por um barramento aqui. Então, chegou a requisição HTTP aqui, é um find user. Aí ele pega aqui e manda uma mensagem no event bus, olha, eu quero os detalhes desse user aqui. O vertical de database que está ouvindo no canal aqui, ele pega, opa, eu tenho que consultar no banco, monta os dados, manda de volta no event bus e esse cara recebe. Tá? Basicamente é isso. Tá, aí vamos para o código. Tá, então uma aplicação Spring Boot, né? Vamos ver aí. Deixa eu botar aqui no modo apresentação aqui. Só que eu não consigo, não sei como que troca de janela, mas vou dar uma ajuda. Às vezes se confunde aqui, já botei esse projeto aí. Então, a aplicação Spring Boot, certo? Para quem não sabe, assim, resumindo, assim, Spring Boot é uma tecnologia, um framework que usa Spring e que permite que vocês desenvolvam aplicações web como se fossem aplicações standalone Java. Você tem lá um jar que você roda e já tem embutido ali um mini servidor HTTP, um servidor web, né? Sem precisar, sem precisar deployar uma aplicação dentro de um servidor de aplicação. Então já fica uma aplicação toda autocontínua. Então esse aqui é o meu ponto de entrada. E aí aqui é a configuração do Vertex. Como que funciona? Aqui está o meu startup de Vertex. Vou botar aqui de novo. Então, é um post construct aqui do Spring. No startup aqui do meu contexto, o que eu faço? Eu chamo o Vertex, que é um objeto que eu configurei. Esse Vertex aqui é um new Vertex, não tem muito mistério para configurar ele. Eu já vou entrar na classe onde estão esses caras todos configurados. E aqui é o lance do deploy que eu falei. Eu tenho dois verticals aqui, o de MySQL e de HTTP. Cada deploy desse aqui, falando assim direto ao ponto, vai criar um event loop para mim, que esse de MySQL vai processar todas as minhas requisições de banco de dados e esse aqui de HTTP, beleza? E aqui é tudo assíncrono, aqui a gente já começa a ver o RxJava funcionando. Então,
esse método aqui, ele executa inteirinho, ele não bloca em nenhum ponto. Isso aqui executa e pum, acaba, ele sai. Ele me retorna no final apenas dentro do RX Java, ele vai ter lá um esquema de observable lá e observer, que vai ficar esperando os eventos acontecerem para os códigos executarem. Então aqui, quando eu faço um RX deploy vertical, ele me retorna um observable, que é algo lá do ReactiveX. Existem outras tecnologias que usam uma linguagem semelhante, um idioma semelhante, que no caso o Webflux lá, do Spring também, ele usa essa mesma pegada aqui. Então, isso aqui me retorna um observable. Esse flat map aqui, eu estou dizendo o seguinte: quando acabar esse cara aqui, que é assíncrono, certo? Começa esse outro aqui. E ele esse cara aqui só vai emitir um evento para frente quando esse aqui terminar. Então isso aqui é como se fosse dois callbacks alinhados. Aqui a gente não tem aquele callback dentro de callback, aí fica aquele callback hell, o código chega, some da tela, né? E aqui no final, quando ele acabar, eu coloco um callback para se inscrever no final de tudo isso aqui, e ele vai printar aqui, meus vértices estão de pé, né? Se der algo de errado aqui, ele loga o erro e dá um system exit -1, tá? Isso aqui, galera, esse repositório, ele é público, certo? Depois eu compartilho com vocês, esse exemplo ele está lá. Depois vocês podem olhar mais a fundo. Então, o Vertex Configuration aqui é onde eu configuro. Deixa eu entrar naquele modo lá. Aqui é onde eu configuro os principais objetos que eu preciso numa aplicação Vertex. Um é o meu objeto Vertex, certo? Ele é apenas isso aqui. Deixa eu voltar lá no código e mostrar um negócio para vocês. Aqui eu estou passando um nome, certo? Para eu deployar um vertical, eu tenho que referenciar ele pelo nome. E o Vertex lá por baixo dos panos, ele tenta fazer o nome da classe que você passou. Só que, se a gente está usando Spring, eu não quero que o Vertex instancie as minhas classes, eu quero que o Spring instancie as minhas classes, é o Spring que está gerenciando. Então eu coloco um Spring 2 pontos na frente, que foi uma forma de eu dizer para o Vertex: olha, Vertex, eu vou te fornecer um objeto, um factory, certo? E tudo que vier com Spring 2 pontos na frente, eu quero que tu instancie assim, e o demais tu instancia como tu quiseres. Então, eu vou mostrar aqui onde está esse cara. Aqui no meu Vertex, olha aqui, eu estou registrando um Vertical Factory, e aí eu estou dizendo que ele vai usar esse Spring Vertical Factory. Se eu mostrar o código aqui. Essa é assim, são uma das poucas pegadinhas que tem para você integrar Vertex com Spring, tá? Cadê aqui Factory? Spring Vertical Factory. Então, esse cara aqui, muito simples. Ele é um bin do Spring, certo? E aí, quando ele tem aqui esse prefixo, que é da assinatura da interface aqui do Vertical Factory, tudo, e assim, resumo, o que eu faço aqui é pegar o context do Spring e me dar o bin com esse nome de classe aqui, tirando o prefixo Spring dos pontos da frente. Então, ele pega. Aí eu vou ter os meus verticals todos gerenciados pelo Spring, certo? Então eu posso usar a injeção de dependência e tudo mais. Era uma parada que a gente não manjava antes, então era meio que, em parte, a gente tinha código que não dava para passar bin do Spring para dentro, então a gente tinha que fazer os nossos pulos, né? São todos lazy bins, né? São. Tá. Então, voltando aqui para a configuração, eu tenho aqui a configuração do Vertex, configurei ali meu Factory, banco de dados, eu estou usando esse Async SQL Client também, e um Object Mapper que eu usei aqui, por exemplo, eu criei ele como um bin porque eu uso lá nos nossos controllers lá para fazer o passe e para serializar os objetos em JSON. Tá.
Então isso é o startup do Vertex, beleza? Eu vou mostrar aqui como é cada vertical. Então o vertical de HTTP, como é que ele é? Ele... Deixa eu abrir logo o outro aqui, que eu já troco aqui comigo. Então, todo vertical ele tem um ciclo de vida, certo? Então ele tem aqui um método start, tem um método stop, que no caso aqui eu não uso, eu não faço nenhum cleanup aqui. Então quando ele dá um start, como é tudo assíncrono, ele já me passa um filter aqui para eu dar um complete aqui quando terminar. Então o que eu faço aqui? Isso aqui é a lib do Vertex para a parte de MVC, né? Então, aqui aquele código que eu mostrei bem curtinho para vocês no slide, create HTTP server, cria um router usando aquele vertical, quer dizer, o objeto vertex, e aqui é como a gente vai configurando as rotas. Então aqui eu já coloquei um handler geral, aqui na raiz, né, para fazer o handling de body de requisição. Se vem JSON, ele já faz o passo automaticamente. Isso aqui é Vertex nativo. Esse failure render fui eu que escrevi. Então, se der qualquer coisa que, alguma exceção dentro do event loop daquele processamento, ele vai chamar esse handler aí. Aí, basicamente, eu vejo, é um erro de validação. Ele tem toda uma stack uma hierarquia de exceptions lá, que eu consigo saber se foi um erro de validação, se foi um erro interno, e aí eu retorno o código de response code apropriado, e a mensagem apropriada. E aqui são as nossas rotas, né? Basicamente é isso aqui, ó. Eu criei um post, /v1/breweries, que é onde eu cadastro cervejarias, certo? Consome JSON, produz JSON. Aqui eu coloco validação, então o Vertex ele já tem aqui nesse framework dele um esquema de validação, onde aqui é o meu BIM, tá? Minha classe de domínio aqui, brewery, e aí eu costumo colocar o esquema aqui dentro dela. Então isso aqui está em Swagger, tá? Então a mesma coisa que vocês escrevem em OpenAPI Specification, vocês conseguem escrever aqui, só que aqui está em JSON, né? Então isso facilita muito a gente, porque a gente usa o Swagger lá, a gente só faz copiar. O que está no Swagger, a gente coloca para cá, escreve os testes integrados, está funcionando, fechou. A gente está atendendo o contrato, então a gente não tem que escrever validação duas vezes. E assim, é chato ter que escrever validação, o nome é string, aí não, é número, veio número, tem que dar um erro. É obrigatório, mas não veio, então isso aqui já fica tudo automático. Onde eu estava aqui. Então, criei um get aqui, eu coloco se passar parâmetros, isso aqui é básico, qualquer framework MVC tem isso aqui, certo? Nada de novo, produz JSON, e em cada um eu coloco quem vai ser o controller aqui, então estou passando funções dentro dessas classes aqui. O meu brewer handler tem um método post, um get, e aqui o beer handler, que vai tratar da entidade beer, tem um post e tem um get também, e é semelhante lá em cima. Aqui eu também coloquei um esquema, né? E é isso. Cores, a gente, para deixar curto, eu não coloquei, mas cores, por exemplo, a gente geralmente colocaria aqui. Numa aplicação no mundo real, assim, a gente não escreveria um vertex, um método start, colocaria todas as nossas rotas aqui. Isso ia ficar difícil de administrar. Tem formas de a gente separar e colocar cada grupo de rotas em passos separados, enfim. E aqui no final eu dou um list import, é tudo assíncrono, né? Então eu preciso dar um subscribe nesse cara, e aí eu dou o start filter.complete, isso sinaliza para o vertex, esse vertical está no ar. Agora, beleza, a gente tem o vertical de banco de dados também. Então, a requisição ela chega no vertical de HTTP, como que ela faz para mandar para o vertical de MySQL? Aí a gente vai ver como que funciona o Event Bus, né? Então deixa eu abrir logo aqui um MX MySQL.
A galera tem meio raiva desse nome lá na firma, porque tinha uma big legada que tinha esse nome, e aí essa nova a gente botou o mesmo nome por apego sentimental, assim. Muita gente tem calafrio, né? Então tá, start, igual lá de cima. Aqui, tudo usando injeção de dependência do Spring, certo? Porque a gente fez aquele esqueminha do Spring Package. Então, aquele data source que eu criei naquele config lá, ele está aqui já instanciado. O que eu faço aqui? Esse data source eu posso fazer rx select, rx insert, um monte de operação que é assíncrona. Então eu faço aqui um rx query. Esse cara aqui é a única operação que não roda dentro do vertical de MySQL, ele roda dentro do vertical de HTTP. Então, mas como a gente está fazendo um startup, então aqui vai ter pouco overhead durante a operação da API, certo? Então aqui ele faz um rx query, um select from dual, só para ver se a conexão, se o banco está respondendo. E aqui no subscribe, terminou de fazer, retornou sucesso, aqui no subscribe ele vai registrar 2 consumers. Então o que vai acontecer aqui? O vertical do HTTP, ele vai postar mensagens no event bus, e aí ele vai postar mensagens nessa fila de insert, quando ele quiser fazer insert no banco, e nessa fila de select, quando ele quiser fazer select no banco. E esses caras aqui são os callbacks que vão tratar todas essas requisições, certo? Então aqui eu estou registrando esses consumers, eu tenho um método aqui que eu escrevi para registrar, ele simplesmente pega o event bus do vertex, ponto consumer, aí eu digo o nome da fila e qual é o handler que vai ouvir naquela fila toda vez que chegar. É simples assim, event bus. E aí, deixa eu abrir. Não funciona completado aqui no final. Essa migração que você faz da outra. Essa aqui é aquela que eu instanciei lá naquele config bin, naquele vertex configuration. RX MySQL. Então, RX MySQL aqui, essa é a classe, é como se fosse o facade do meu vertical de MySQL. Então, o HTTP vertical, que está roteando todas as requisições para os meus handlers, ele usa esse facade RX MySQL para se comunicar com o vertical de MySQL. Então aqui, olha, a gente vê muito isso aqui, event bus send. Mas como eu quero que tudo fique dentro de um modelo RX Java e tudo mais, reativo, então o meu select ele não retorna o objeto que eu estou consultando, ele me retorna um observable para aquele recurso lá. Então quem chamar esse select ele vai ter que dar um subscribe nesse select, porque ele só vai receber esse recurso depois. No RX Java, para eu criar um observable, eu uso essa construção aqui, single.create, e aí o RX Java me passa um emitter, que é um objeto do vertex, onde eu vou causar o estímulo para ele. Olha, RX Java deu um erro, deu um success, deu um erro. E aí o RX Java sabe se ele chama o callback de sucesso, o callback de falha. Então aqui dentro o que eu faço? Eu pego o event bus do vertex, envio na fila mySelect, MySQL select queue, essa mensagem tem a query que eu quero que ele execute os parâmetros. Esse formato de mensagem é você que define. Eu defini os campos com esses nomes aqui. O ideal é que a gente use JSON Objects, mas a gente pode usar também objetos Java, mas aí você tem que fazer um mapeamento e tudo mais, é meio trampo. No Groovy fica meio que direto assim, você já faz o cache, ele faz a magia negra dele lá, pum, tá tudo instanciado para você. Então é bem mais fácil usar JSON. E aí esse send, aqui eu boto o reply em fallback, né, quando voltar a consulta, e aí se a consulta, se a mensagem que eu mandei no event bus foi de sucesso, eu abro a mensagem para pegar o que está lá no corpo. Se o corpo está vazio,
eu lanço uma exceção aqui, senão eu retorno esse body aqui. Esse emitter um success aqui, o que vai acontecer? Isso aqui é um single, é um observable. Quem se inscrever nesse observable vai receber esse body aqui, ou um throwable caso dê erro, certo? Aí eu não vou entrar muito em detalhe aqui, senão vai ficar maçante, mas aqui o insert é a mesma coisa, manda evento aqui no event bus. E aí só para mostrar para vocês o outro lado, quem está recebendo as mensagens, e aí lembra que aqui no vertical de MySQL eu registrei uns consumidores aqui. Vou mostrar só um dos consumidores, que é o de select. Então ele tem esse método handle, que toda vez que chega uma, é um listener, como se fosse de JMS, assim. Então a mensagem chega aqui, eu abro a mensagem, olho os campos que eu defini lá, SQL, params, e aqui eu uso o data source para fazer a query, usando esses caras. A query me retorna um single, eu já dou um subscribe aqui nela, e aí eu dou o reply na mensagem, que vai fazer a mensagem voltar lá para o meu vertical de HTTP. Certo? Então, só mostrando para vocês como fica um fluxo inteiro aqui. Por exemplo, quando o cara quer cadastrar uma cerveja. Então, eu tenho aquele método post que eu configurei lá no meu router, certo? E aí eu chamo um beer service, create beer, faço os parâmetros, tenho que dar o subscribe sempre. No subscribe, o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma resposta created, passando aqui o texto que eu quero passar com fail, né? Aqui dentro do create beer, vocês vão ver começam umas coisas diferentes do que a gente está acostumado quando a gente está programando de forma interativa lá, já fica um lance mais funcional assim. Então, geralmente a gente pega, monta um payloadzinho com todos os dados que a gente vai precisar. Como é um observable que vai ficar emitindo eventos, é mais fácil para a gente, alguma função aqui embaixo pode não ter acesso ao que essa de cima teve. Então é mais fácil a gente pegar, encapsular tudo dentro de um payloadzinho e sair passando como se fosse num pipeline assim. E cada função pega os argumentos que precisa e colocando os resultados do que ela processou. Então, para criar uma cerveja, lá na URL, o cara colocou breweries barra o nome da cervejaria barra beer, e aí no post ele mandou. Então, o que eu recebo aqui é o nome da cervejaria. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu dou um single.just aqui, que ele faz o quê? Ele cria um observable a partir de um tipo primitivo, né? Então, isso aqui emite um evento na hora, pum, já cai nesse flat map aqui. Qual é o callback desse flat map? Eu vou fazer um find no banco. Então aqui, brewery service, find by name, isso me retorna um observable. Quando esse observable retornar algum resultado, eu mapeio esse resultado para fazer o quê? Aquele payload que veio no JSON, que deu um objeto beer, eu vou setar a brewery nele, eu faço o link, né, do objeto, coloco no payload o objeto beer. E aí o próximo flat map, ele vai fazer um insert no banco. Então eu insiro beer, e aí no meu payload eu substituo o objeto, porque esse insert, o que ele vai fazer? Esse é o meu repository, ele usa aquele objeto RxMySQL lá. O que ele faz aqui? Ele vai dar um insert, e o evento que ele vai emitir é o ID da entidade que ele criou. Então eu faço um beer.id igual ID e retorno o objeto já com ID populado. Então, aqui, esse beer que ele troca no payload já é o beer com ID populado. E aí, voltando lá para cima, ele fez flat map find brewery, flat map save beer, e aí eu pego e retorno só o result.beer, que é o que eu quero que seja o item que está, o evento que o meu observable emite. Isso aqui
a gente tem códigos que são vários FlatMaps deles, são vários assim. E eles chegam misturados assim, tem uma requisição, requisições simultâneas, elas vão executar isso em ordem tudo trocado assim, então você não tem nenhuma garantia, você não pode guardar estado aqui dentro disso aqui. Então, no Vertex você não usa estado, tem que ser tudo stateless, porque tudo é single thread, você não quando você tem ali a programação multithread, você consegue colocar thread local lá e colocar objetos que são acessíveis em qualquer ponto ali da execução daquela requisição. Aqui você não consegue isso. Então, quando a gente precisa passar ID de correlação, algum objeto que precise passar de uma ponta a outra, a gente tem que ir passando, método a método. Então, é meio braçal mesmo. Eu ainda não descobri uma forma de trabalhar com Vertex que consiga essa facilidade aí. Acho que para isso até que no Quest eles põem o context, né? E aí você para no context e vai passando adiante. A gente costuma não passar o context adiante, porque o context ele tem muitos objetos que são do framework, que são difíceis de instanciar quando você está escrevendo testes. Então você quer testar uma função lá, putz, como eu instancio um context aqui? Aí, putz, não dá para instanciar. Então geralmente a gente bota num objeto nosso aqui, que é um pojozinho lá, que é fácil da gente dar um new, mocar, enfim. Quanto tempo eu tenho ainda? Vocês estão contando ainda? 5 minutos? Tá. Então acho que eu já vou partir aqui para consideração. Então, depois vocês pegam esse repositório aí, ainda tem a parte de teste integrado, então mostra como que eu testo o banco, como que testa a parte dos handlers para ver se eles estão retornando as respostas que tem que retornar. Vocês olham lá. Então, tá. Quais são os principais desafios que a gente enfrenta assim no dia a dia usando essa tecnologia? Né? A galera aqui da PIN não vai sentir minha dor assim quando eu falar cada um deles aqui. Stack traces não servem para nada, assim, é tudo assíncrono, então você não vai ver um stack de execução. Essa função que chamou essa função chamou essa e ela terminou. O callback vai acontecer depois, então você não vê código seu assim no stack trace. Foi na classe tal, na linha tal, é difícil isso acontecer. Então, para isso, você precisa de log, você precisa botar logs na função, executando consulta no banco, fazendo tal coisa, não sei o quê. E ID de correlação, para você conseguir saber qual log é de qual requisição, porque vai aparecer tudo misturado. Então, esse é o principal desafio. E aqui no Vertex, como é que a gente faz para pegar a correlation ID e logar? Cara, a gente passa a correlation ID para cima e para baixo. Toda função tem um argumento string seed lá. É a única forma que a gente viu. Não tem uma forma de criar um intercepto aqui do string que aí já injeta. A gente não conseguiu fazer isso ainda. Database deadlocks. Aqueles flat maps lá, eles vão executando e aí você pode ter, por exemplo, cartão de crédito. O cara fez 2 compras simultâneas. Sei lá, aconteceu de fazer um evento mais realista. O cara pagou 2 vezes a fatura. No outro dia, o arquivo KNAP vai chegar com 2 pagamentos para a mesma conta. Essas 2 requisições elas vão fazer operações que muitas vezes é na mesma tabela. Então, uma vai pegar um registro, a outra vai pegar outro, e aí quando essa primeira tentar pegar aquele, não está alocado por esse. Aí essa aqui não, mas eu só vou terminar se eu tiver o que você está segurando. Então, é comum da deadlock. Você tem que fazer tudo baseado. Se você conseguir montar o seu modelo de dados baseado a inserts, assim, fazer tudo event-driven, assim, é melhor. Updates não funcionam bem com esse tipo de arquitetura. Esse ciclo aqui, write, run e debug, não funciona. Você, vou escrever um código, vou ver aqui, vou escrever rapidinho isso aqui, é um código simples, é rápido, subo o servidor na minha máquina, vou fazer uma requisição para ver, vai dar um pau, você não vai saber onde está, é difícil. Então, por isso que você tem que, mais do que nunca, usar teste em tudo, teste, e testes modularizados. Você tem um repository lá, que faz insert, faz select, testa só aquele cara, vê se está fazendo insert, select no banco certinho. O meu service executa uma lógica de negócio ali, cara, testa aquele service ali. Não, mas ele faz chamada para o banco, moca o objeto e testa aquilo modularizado ali
Porque essa é a garantia que você vai ter que o negócio vai estar funcionando. Porque se você tiver que depurar, é difícil, é difícil. E é isso, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu queria que você, pelo menos aqui nos parados que usam Java com a gente React.js, né? Isso. E aqui é Groove, né? É Groove, na verdade, que a gente usa. Sim. Ah, tá. Você já chegando a utilizar Kotlin com CorelTime para testar essa chamada síncrona? Não. Porque eu no trabalho, a gente tem esse trabalho com Kotlin e o Verb. Uhum. E as chamadas assíncronas a gente não está usando a RxJS para tratar essas chamadas, a gente usa o CorelTime. E a questão de debug ficou muito simples. A gente não tem essa... onde que está acontecendo? Como você comentou. A gente não tem muito problema. Ficou bem simples esse trabalho. Mas se vocês tivessem trabalhado, o desempenho em si tem sido bom. Eu só queria saber como é o nome? O Kotlin, né? Que dizendo que é CorelTime. É que é um nome esquisito. Mas é do RG Java mesmo. Isso. E o desempenho e a questão de debug, E vocês usam com Vertex? Ele não está usando Spring, está usando simplesmente o Vertex ali. Tranquilo. Talvez seja uma coisa que é algo para a gente dar uma olhada mesmo. Uma olhada que eu penso bastante. Se for algo nesse sentido, dá uma testada, porque pode dar uma boa ajuda na infecção de debug. Legal, vou dar uma olhada nisso aí. É que a gente tem bastante dor de cabeça com isso, nessa parte aí. Em aplicações reais, assim, mais ou menos, quantos vertex tem vertical dentro de uma aplicação? Vocês costumam fazer? A gente divide os verticals por domínio. Então tem o vertical de HTTP, sempre tem uma API, mas, por exemplo, a gente tem aplicações que a gente chama de worker, que são só consumidores de fila. Aí não tem um vertical de HTTP, ele tem um vertical de SQS. Aí o vertical de banco sempre existe. Tem aplicações que tem vertical de Redis, tem aplicações que tem vertical de DynamoDB. Então é por domínio, por recurso que ele precisa acessar, é um vertical dedicado para cada I/O que ele precisa fazer. Uma dúvida, a gente usa bastante também Vertex, a gente não usa a Rex, né? Uma das coisas que a gente nota é que quando você estressa a aplicação, né, a fila do Event Loop é um problema, né? Principalmente porque o Lambda é carregado para dentro do Event Loop, e aí se você tem contexto, né, como você falou, projetos muito grandes, na verdade vai pagar a memória dele. Vocês têm enfrentado coisas desse tipo lá? Vocês têm criado algum modelo para limitar isso, ou deixa o framework livre para... A gente não chegou nesse nível de depurar o Event Loop para ver que realmente ele está sobrecarregado. A gente vê ali uma resposta em termos de latência da aplicação, a gente vê que a aplicação começa a ter dificuldade para responder, aí a gente aumenta o número de instância, mas a gente não chegou nesse nível de depurar o Event Loop. Assim. Essa é a troca que você faz, né? Quando a gente fazia lá no passado, você botava thread pra caramba e cada dia você botava um pouquinho mais. Agora ele trocou, desligou o thread, mas você vai provavelmente enfileirar o Event Loop. Você botou uma pancada de requisição ali dentro, por mais que você tenha a não blocante. Agora esse negócio entra em... e aí a gente tem notado isso, né? Você vai pagar um pouquinho em memória nesse caso. Principalmente, achei interessante que vocês estão usando muitas bibliotecas assim, mas isso nem sempre é verdade, né? Sei lá, você pega a RabbitMQ, eles têm uma implementação baseada em Rabbit que ainda é meio... ela não implementa praticamente todas as funcionalidades. Você vai pegar uma que é blocante, então você tem que ficar alternando entre blocante e não blocante, então aquela história do execute block, aquele negócio todo. Aí você cria alguns problemas ali, você pode enfileirar um pouquinho mais. A gente, nas APIs antigas nossas, a gente tem problemas com isso, porque na época não existiam ainda, por exemplo, banco não blocante. Então tem operações log ou algum processamento mais longo, até mesmo por desconhecimento, algum desenvolvedor que não tinha domínio assim, aí mandava um laço lá dentro. Então
a gente tenta não blocar. Se blocar, aí começa a tomar aqueles thread blocked lá, aqueles warning do vertex lá. Marcelo, tem aquele lance lá também, não sei se você não comentou aí, mas tem aquele lance lá que se configura na hora de fazer o deploy do REST dos workers, tem multithread. Worker pools, né? Isso aí também dá uma aliviada, né, no event load lá. É que o meu ponto é, uma hora você vai pagar a memória. Entendeu? Por exemplo, você tem uma lib de Rabbit. Uma hora você tem que carregar a mensagem que você vai mandar para o Rabbit, não tem jeito. Você não pode fazer streaming para dentro do Rabbit, tem que mandar o gasto da mensagem lá dentro. Em algum momento você paga isso. A pergunta estava mais relacionada a se vocês chegaram... A gente não chegou nesse nível ainda, a gente não chegou nesses limites aí. Talvez a gente venha chegar, mas aí a gente não chegou nesse nível de depurar assim o event loop para, não sei se você faz isso, de ver quantas coisas tem, né? Event loop, a gente na verdade, depois a gente pode discutir, a gente criou alguns mecanismos para proteger, né? Porque uma hora dá outra, não tem jeito. Mas vocês usam ferramentas que vocês criaram assim, ou tem coisas do Vertex que a gente consegue olhar? A gente criou em cima do Vertex, né? Então tudo em cima do framework, mas limitando para que ele não estoure o que você determinou que ele possa fazer. Porque essa história de, puta, ele tem escalabilidade infinita, mais ou menos, né? Depende do que você está fazendo lá dentro. Se é tudo stream, é escalabilidade infinita. Mas se em algum momento você engargala para fazer alguma coisa, falou. A escalabilidade morre. Né? Nessa linha, né? Para não engargalar, você se protege, né? Uma coisa que o Pereira falou, é verdade, pontuar que tomar cuidado de fazer código blocante, ou seja, fazer o cara falou, o for loop lá no meio desses montes de flat maps que ele mostrou ali, que como o Grande falou, o Vertex fica alertando que você está bloqueando o event loop principal. Então, se você acabar fazendo um loop grande lá, etc., ou fazer algo que faz um I.O. e não está usando esse esquema todo de vértices, do reativo, você vai blocar aquele event loop principal, ele vai falar, ó, fiquei 3 segundos parado, depois disso ele quebra mesmo, ele mata aquela requisição, então é bom tomar cuidado com esses pontos. Chegando nesse ponto, como faria para resolver esse problema? Você está com a aplicação em produção, você simplifica esse modelo e de repente tem um pico que você precisa resolver. Como você faria isso? Assim, não tem muita saída. Você tem que ter certeza que você não está escrevendo código blocante ali. Você tem que fazer teste de estresse na API para ver que ela segura o tranco. E aí você colocar alarmes. A gente faz deploy no Kubernetes lá, colocar alarmes. Pum, tá vendo que a latência está aumentando, pum, sobre outro pod, sabe? Então você tem que colocar coisas que alarmam antes de acontecer o problema, usando indicadores, sei lá, consumo de memória, o tempo de latência entre as respostas, para você ir subindo outros e para ir balanceando. Exato. O que eles falaram é importante, né? Por exemplo, se você tem coisas que bloqueiam, o Vertex te dá esse mecanismo. A gente dá uma thread separada, você vai execute blocking e aí joga lá. Aí não tem travamento, não tem nada. Você jogou, você escolheu que ele rodasse ali. Né? Porque tem, assim, é super legal, mas ainda existem libs que são blocantes. Você não tem como escapar delas. Né? É difícil, por exemplo, uma lib, um consumer de SQS não blocante. Eu achei assim um repo de um cara no GitHub lá, mas é meio difícil de usar, e a gente usa com Spring, aí não funciona muito bem. E o do SDK da Amazon lá é blocante. Se você for usar o SDK da Amazon é blocante. Então, às vezes, não dá para fugir mesmo. Mas qual que é esse problema com falta de recurso, algum sentido? Eu não sei como funciona isso, não tenho o Vertex, praticamente o Vertex. O Vertex eu consigo em real time, assim, ele mesmo rodando, criar outro Vertex. Por exemplo, se tem um Vertex que está fazendo uma chamada que vai demorar por algum motivo, e essa operação está sendo muito requisitada, eu consigo subir um outro vértice para fazer essa requisição, mesmo sem atrapalhar a operação. Com Spring vocês conseguem fazer isso ou não? Não, a gente nunca tentou. Não sei como faria.
Mas aí, tipo assim, se eu subir vários verticals, eu não tô meio que quebrando aquele conceito de single thread, eu estaria começando a paralisar vários caras. Não, mas o conceito é o seguinte, não é que seja single thread. É porque, por exemplo, os servidores tradicionais, um Apache lá, é um thread por requisição, mesmo que aquela requisição não precise de tudo aquilo. Então você tem muito CPU que está ocioso. No Vertex é single thread, porque com uma única thread você consegue manipular múltiplas requisições. Então, teoricamente, você nunca deixa seu processador parado. Mas se você precisar de outra thread, você abre e ela vai ter o mesmo comportamento. Então, se trata de eficiência, né? Então você está espremendo ao máximo ali a sua CPU, certo? Não, mas aí o ponto de escalar vários caras, assim, vai chegar no limite computacional de mais threads, entendeu? Pra conseguir fazer mas tipo, não são threads, threads que estão fazendo. Sim, isso. A ponto de eu começar a abrir vários verticals lá, em algum dado momento vai chegar o lógico menor que não vai alocar mais memória, ou porque o CPU vai estar 100% lá e aí... Eu acho que acaba sendo uma conta mesmo. Você vê mais ou menos quantos verticals você imagina que vai ter. Como o Pereira falou, né? Eu não lembro de ver nada que onde um vertical vê que está faltando recurso e distancia outro. Também não conhecia dessa prática. Qual método? O que a gente tem conhecimento é que a gente tem um número determinado e até também vai depender muito da stack que você tá, né? Por exemplo, como a gente está rodando no Kubernetes, tem os limites de core que cada pod pode usar, container. Então, se o container pode usar no máximo um core, fica difícil você criar um monte de vertical lá, usar um monte de core, sendo que você não precisa disso. Você poderia escalar horizontalmente no nível de Até container. degrada, né? É. Se você botar muita thread lá. Uma métrica, apontar para o autoscaler Do Kubernetes e fazer. Que acaba sendo mais fácil. A conta acaba sendo mais fácil. Mas tem que ter todos esses números em mente antes de fazer. Eu acho que não quebra o modelo da separação do event loop, porque o seu vertical vai ter as suas variáveis lá dentro, de instância. Então você não tem essa quebra onde uma thread poderia, que é uma das coisas importantes do single event loop, né, do single thread. Você não tem a concorrência em cima de variáveis de classe. Isso beleza, é só mais ponto assim, começar a abrir vários, né? De modo desordenada, porque aquilo ali travou, que estava fazendo um SQL da vida, ou um edit lá que é importante. E aí comecei a vários verticals que são não blocantes, então uma hora, tipo assim, tem várias threads aqui abertas, atendendo várias requisições da HTTP do cara que é no blocante, e aí eu estou enfileirando várias coisas e ele vai começar a abrir várias coisas desordenadas e aí começa a cagar. Isso. Valeu, pessoal.